Olá, povo de Deus! Como estão? Hoje nós vamos estudar as leis na Bíblia. As leis na Bíblia. Estudo 14 de Ouvindo a Voz de Deus. Bem? Vamos continuar nosso estudo, né? E necessitamos que vocês façam as lições de casa. Podem recapitular, podem confirmar na Bíblia, pegar os versos que eu estou sempre me referindo aí, e vocês podem confirmar lendo a Bíblia, ok? Então, vamos orar. Querido Deus, obrigado por estarmos aqui passando, Senhor, esse estudo da Bíblia, para que todos nós possamos ter oportunidade de aprender, compartilhar e trabalhar em tua missão, para que tu voltes logo. Esse é o nosso pedido, nosso agradecimento, em nome de Jesus, amém. Então, sábio, justo e amoroso como é Deus. Né? Na oração, eu não pedi para que Ele esteja conosco, né? Pedi de forma mais, na verdade, o nosso pedido deve ser esse, que Ele sempre esteja conosco, para que possa, juntos, né, com o Espírito dEle, para que Ele possa se expressar, e para que Ele, com esse amor dEle tão intenso e tão maravilhoso, que esse pedido seja constante no meu coração e no seu, tá? Para que Ele faça companhia aqui, agora, nesse momento e sempre em nossa vida. Para que Ele mesmo possa falar sobre suas leis, as leis que Ele escreveu e deu a Moisés naquela época do Êxodo, né? Da escravidão de Israel. E que serve para nós hoje e para todos os tempos. Do futuro, no passado e no presente, tá bom? As leis de Deus são muito importantes, os 10 mandamentos são muito importantes, mas não só existem os 10 mandamentos, existem muitas leis que Deus deu para o povo de Israel naquele período. E nós temos que observar. Sábio como Ele é, amoroso como Ele é, nós temos que confiar em Deus, temos que confiar em Jesus. Ele estabeleceu, então, leis para regulamentar a saúde dos relacionamentos de seus filhos, né? A nossa conduta também diante dele. As leis não existem para tolher a liberdade saudável, pelo contrário, para ampliar seu significado e acelerar o seu sentido, ok? A nação israelita foram dadas diversas leis, algumas das quais se cumpriram em Cristo e perderam o seu valor para os dias de hoje. Algumas leis se perderam porque cumpriram-se em Cristo. Para todos os que pretendem se tornar cidadãos do céu celestial, né? Também foi estabelecido lei da liberdade. Foi estabelecido a lei da liberdade, repito. E a Bíblia vai descreve essa lei. Vamos agora estudá-la. A primeira pergunta que vocês podem fazer para mim, né? E que vocês podem ver a resposta também bíblica. Que tipo de leis encontramos na Bíblia? Você pode perguntar, quais são os tipos das leis que encontramos na Bíblia? Aí são 4 respostas aqui que eu posso adiantar. Êxodo 21, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 21 a 22. São descritas as leis civis, leis de proteção para reger a nação de Israel naquele tempo, né? E hoje continua da mesma forma. Esse terceiro livro da Bíblia, né, Levítico, do Antigo Testamento, capítulo 1 a 4, capítulos 1 a 4, vai falar das leis cerimoniais, envolvendo o quê? Sacrifícios
e ofertas de animais específicas para o santuário. Nós estudamos ontem, né, as leis de sacrifício de animais, mas essas leis foram extintas. Por quê? Porque Jesus veio. Porque Jesus já morreu, já fez. Jesus era o tipo, né? Os animais representavam que viria para morrer na cruz, assim como aqueles animais morriam inocentemente. Ainda em Levítico, capítulo 11 agora, apresenta-se a leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Levítico 11, o terceiro livro da Bíblia, né? De 1 a 4, foram de capítulo 1, capítulo 2, 3 e 4, fala das leis cerimoniais que envolvia os sacrifícios dos animais. Mas esses animais eram ofertados, né? Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Levítico 11, leis de saúde para a felicidade e bem-estar do ser humano. Agora, em Êxodo, voltando a Êxodo, capítulo 20, versos 3 a 17, vamos aí ler a lei moral, que expressa o caráter de Deus. Importante, hein? Nossa, de suma importância. Já pensou? Jesus faz leis de moral que o caracteriza, é a personalidade, podemos dizer assim, caráter, melhor dizendo, de Jesus, lei moral, que essa lei ele vai falar, são 4 leis que se referem à adoração e a Deus, e as 6 últimas se referem ao relacionamento entre os seres humanos, né? Escrito pelo dedo de Deus, e foi escrita e entregue a Moisés em 2 tábuas, Êxodo 31, 18. Lei moral expressa o caráter de Deus, conhecida como a lei dos 10 mandamentos, ok? Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos de lei cerimonial para explicar a lei moral. Isso é muito importante e eu vou repetir, que é isso que fazem, que manipulam a palavra de Deus de forma grotesca, misturando para confundir. E muitos são confundidos mesmo, né? Muitos desatentos ou que desconhecem. Então, Êxodo 20, versos 3 a 17, fala da lei moral. Essa lei expressa o caráter de Deus, conhecida como os 10 mandamentos, escrita pelo dedo de Deus, em 2 tábuas, Êxodo 31, capítulo 31, verso 18. Não podemos confundir quem escreveu as leis, nem usar textos da lei cerimonial, que foi a lei do sacrifício de animais, para explicar essa última lei, que é a lei moral, ou vice-versa. Uma coisa não depende da outra. Uma coisa é a lei cerimonial, outra coisa é a lei moral. Okay? A segunda pergunta seria: a lei cerimonial estava relacionada com o santuário? Então, como era o santuário? Hebreus 9 responde, 9, 1 a 5. O santuário era composto de 2 partes, santo e santíssimo. Estudamos essa semana. Estudamos, eu acho que foi a lição 11 e 12. A lei, o santuário era composto de 2 partes, santo e santíssimo. O pátio era um lugar reservado para o povo. Então, lembra? A gente explicou. O pátio era onde as pessoas se sentavam esperando imolar seus animais. O ritual do santuário era regido pela lei cerimonial. Então, como era o sacrifício? Era imolar, matar, degolar, por melhor dizer, os animais
Os animais representavam Jesus. Jesus viria, certo? Jesus viria. E aquele animal era morto. Morto para pagar o pecado de seu dono, seu proprietário. Então, a Jesus também foi morto, mas de forma pela humanidade, de uma vez só. Aqueles animais não eram perfeitos e eram animais. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, perfeito, que morreu para substituir a nossa morte. Porque senão quem que morreria? Todos nós, porque todos nós somos merecedores, mas Jesus não era. Jesus sempre foi perfeito, poderoso, né? Não como homem. Como homem, ele seguiu a vontade de seu Pai. Mas como Deus é todo-poderoso, eterno, sem começo nem fim. Certo? Ok. O santuário era um local importante para o povo israelita, porque era um recurso didático que Deus usava para ensinar o plano da salvação. Ok, gente? Deus é didático. Ele tem métodos, né, para ensinar. E ele usava o santuário para ensinar de forma prática. O santuário era um local importante para o povo israelita. Era pragmático, né? Porque era um recurso didático que Deus usava para ensinar o plano da salvação, que apontava para o Messias vindouro e o ministério de Jesus no santuário celestial, que o Senhor erigiu e não o homem. Hebreus capítulo 8, versos de 1 e 2. Ver a explicação completa na lição 12 e a pergunta 2. Nós lemos a lição 12, estava respondendo tudo isso aqui que a gente está perguntando, ok? Então, com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Daniel, no Novo Testamento, capítulo 9, verso 27, e Efésios, ainda no Novo Testamento, capítulo 2, verso 15, Colossenses, isso mesmo, Colossenses, que ainda é no Novo Testamento, capítulo 2, verso 14, responde, seria cancelada. Com a morte de Cristo, o que aconteceria com a lei cerimonial? Seria cancelada, né? Sim, foi cancelada com a morte de Cristo. Hoje nós temos a Bíblia mencionando e relatando, descrevendo a morte de Jesus, também descrevendo a matança dos animais, explicando direitinho. Nós não somos mais pessoas que precisavam, como eles lá, precisavam ter essa visão de Jesus morrendo por eles. Então eles matavam os animais. Hoje não, hoje nós já vimos que Jesus morreu. E aqueles animais foram mortos para representá-lo um dia no futuro. Que aconteceu para nós já não é mais futuro, para nós já é passado. A morte de Jesus já aconteceu, os animais também já aconteceram. Eu estou falando em perspectiva daquele povo, dos israelitas, no deserto, no Êxodo, ok? Com a morte de Cristo, o que ocorreria com a lei cerimonial? Repito, Daniel e Efésios e Colossenses vai dizer, foi cancelada. As leis relacionadas às cerimônias no santuário terrestre perderam o significado. Hebreus 8:13, quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao santuário celestial. Não mais precisamos nos achegar a Deus por meio de sangue de bodes e de cordeiro. Hebreus 9:6-14, que ele era como intermediados por um sacerdote humano. Hebreus 7:26-28, que era Arão, o sacerdote humano era Arão. Né? Porque, bom, e foram outros, né? Porque agora podemos nos dirigir diretamente a Cristo no santuário celestial. Hebreus 4:16. Então, a Bíblia nos ensina claramente que a lei cerimonial foi abolida na cruz. Mas que dizer da lei dos 10 mandamentos? Mateus 5,17 responde, não penseis que vim revogar a lei, nem os profetas.
Jesus não veio revogar. Dizer que a lei moral foi abolida na cruz cria uma contradição dentro da própria Escritura, pois Jesus diz que não veio para isso. Ele disse, ele veio para cumprir, que no original grego quer dizer completar, encher. No Sermão do Monte, Cristo anunciou que quem quer que anulasse a lei por preceito ou exemplo não entraria no céu. Alguém pode anular a lei? Eu posso dizer que hoje eu posso matar, posso roubar, posso fazer o que eu quiser e está tudo bem? Que Deus é esse? Não entraria no céu. Mateus 5:20. Isso é o que estou falando, não. Nem a nossa igreja estuda e analisa o que está na Bíblia. Ao cumprir a lei, Cristo lhe deu um sentido mais amplo, dando aos seres humanos um exemplo de perfeição, obediência à vontade de Deus, para que a lei se cumprisse em nós. Está em Romanos, né? Paulo falando, capítulo 8, versos 3 e 4. Respondido? Entendido? Não entendeu? Fui rápida? Repete. Vai lá, repete, estuda novamente. Estuda até aí. E aí depois você dá uma paradinha e volta ao início do vídeo. A quinta pergunta. Qual foi a atitude de Jesus para com a lei moral? Isso aí, né? Isso aí. Então qual foi? O que Jesus fez para com a lei moral? João, capítulo 15, verso 10, Tiago 2, 10 a 12. Assim como também eu tenho guardado, ao que Deus disse, ao que Jesus disse. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Olha, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ora, se Jesus guardou os mandamentos, Deus Todo-Poderoso guardou as próprias leis. É incrível, né? Porque nós sabemos que há um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não me pergunte como, porque isso como é que a gente pode dizer? É muito mais profundo do que a gente pode imaginar. Quem é que pode explicar a Conceição? Ou seja, o nascimento, a encarnação, né? A encarnação de Jesus. Quem pode explicar que Jesus nasceu de Maria Madalena sem ela ter tido relação com um homem? Quem pode explicar? É a mesma coisa. Quem pode explicar Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e sendo ainda um Deus único? Nós podemos aceitar o que está escrito. Agora, entender, quem tem a mente infinita aqui para entender? Só o próprio Deus. E um dia nós teremos essas respostas, tá bom? Mas, por enquanto, a gente tem que se limitar ao que está escrito, ao que é revelado na Bíblia, que é para nós sabermos. De outra forma, nós não compreenderíamos e Deus é sábio demais para errar. Então, dizer que a lei moral foi abolida na cruz cria uma condição dentro da própria Escritura, pois Jesus disse que não veio para isso. Ele veio para cumprir, que no original grego quer dizer completar, encher. No Sermão do Monte, Cristo anunciou que quem crê que anulasse a lei, quem quer que anulasse a lei, eu misturei as palavras, anunciou que quem quer que anulasse a lei, ou seja, os 10 mandamentos, por preceito ou exemplo, não entraria onde? Na sua mansão celestial. Mateus 5:20. Ao cumprir a lei, Cristo lhe deu um sentido mais amplo, dando aos seres humanos um exemplo de perfeita obediência à vontade de Deus, para que a lei se cumprisse em nós. Romanos 8, 3 e 4. Romanos capítulo 8, versos 3 e 4. Isso é muito importante. Ler isso aí, eu li novamente, né? Assim como também eu tenho guardado os mandamentos. Olha, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Quem foi que falou isso? Jesus. Jesus endossou os mandamentos morais dados ao antigo Israel, Mateus 5, 17 a 19. E os magnificou em Isaías 42, 21.
demonstrando por preceito e exemplo que a lei moral é sábia e justa. Obediência à palavra de Deus sempre remove ou promove justiça, a alegria e paz entre os seres humanos. Promove, falei remove, né? Eu misturei. Promove justiça. A palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus sempre promove justiça, alegria, paz entre nós, seres humanos. Não faz sentido a lei moral deixar de existir. Só existe pecado porque existe uma lei que o define. Não faz sentido a lei moral deixar de existir. Só existe pecado, repito, porque existe uma lei que o define. De maneira que se não existisse lei, não haveria pecado. Porque o que aponta para o erro são as leis de Deus. Se não existisse leis, não existiria transgressão. Só há transgressão porque existe lei. É tipo o guarda de trânsito, as leis do Detran. Diz assim, ó, não ultrapasse em locais proibidos. Não corra numa velocidade alta, numa estrada local, podemos dizer assim, né? Numa estrada comum, numa estrada onde moram pessoas, estreitinha, digamos assim, onde há muitas pessoas passando para lá e para cá. Diz também assim, não ultrapasse o sinal. O sinal, quando der sinal verde, o carro passa. Quando estiver vermelho, o carro tem que parar. Mas por quê? Isso é lei, não é? Se eu estou vendo que o sinal de trânsito está vermelho e eu estou dirigindo, o que eu tenho que fazer? Parar. Mas se ainda assim existem aqueles que são desavisados, não seria desavisado, seria arrogante, acha que pode desrespeitar as leis. O que pode acontecer? Matar alguém, né? Matar alguém. Ou então se matar. Por que essa lei de trânsito existe? Para quê? Qual o objetivo? Para proteger a vida, tanto de quem dirige, como do pedestre. E se a gente desrespeita, o que acontece? As consequências, pode ser que não haja uma morte, naquele momento, mas em algum momento alguém vai morrer. Ou alguns vão morrer. Da mesma forma é a lei. Só que a lei de Deus ainda é pior. Porque não tem a possibilidade de não morrer. Transgrediu, morreu, porque Deus disse só a Adão. E Satanás está sempre dizendo o contrário na nossa mente. E nós acreditamos. Não tem problema. Olha, Eva, eu estou comendo do fruto. Não estou morto. Mas já está morto, já estava morto. Está indo para a morte. Está deteriorado pelo tempo. Daquele momento que começou o pecado, começou a morte. Em todas as criações de Deus. Entende? Como é sério? Pecado, cometeu pecado, morreu. Se arrependeu, conversou com Jesus, Jesus tem que morrer por você. Mas a morte existiu. Não foi você, né? Você só morreu aqui temporariamente, que Deus chama de sono. Mas quem morreu por você foi Jesus. E Ele pagou pelos seus e pelos meus pecados. Mas houve uma morte, houve um derramamento de sangue. Então, se não houvesse lei para representar o caráter de Deus, não haveria o plano da salvação. Por isso, devemos guardar a lei moral. Sigamos o exemplo de quem? Do nosso mestre, do nosso Deus, do nosso Pai, Jesus. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2:8.
A fé em Cristo anula a obrigação de seguir os 10 mandamentos? Você acha? Você ter fé, eu tenho fé em Jesus, então eu não tenho obrigações para observar a lei de Deus? Romanos, capítulo 3, verso 31, nosso querido apóstolo Paulo responde: não. A fé em Cristo anula nossa obrigação de seguir os 10 mandamentos? De jeito nenhum. Nunca. Nunca. A fé anula a ideia errônea de que por meio da lei alcançamos a justiça. A fé anula a ideia errônea de que por meio da lei alcançamos a justiça. A fé confirma o verdadeiro papel da lei como a revelação da vontade de Deus e dos princípios eternos da moral. O plano da justificação pela fé revela a consideração de Deus por sua lei ao exigir e oferecer o sacrifício expiatório. Certo? A fé genuína inclui uma disposição irrestrita para cumprir a vontade de Deus. A Bíblia é muito clara quando diz que não anulamos a lei porque começamos a crer. Em realidade, o sincero e honesto conhecimento leva à compreensão mais detalhada da vontade de Deus. Devemos ter bem claro em nossa mente que Jesus não veio para trazer anarquia para o ser humano. Jesus não é bagunceiro. Ele veio para a salvação, para salvar o pecador, mas deseja que esse pecador seja praticante da sua palavra. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Quer dizer que agora Jesus morreu por você, anula-se a lei, e agora você pode fazer o que você quiser, matar, roubar, destruir, ser obediente aos anseios do inimigo de Deus. Olha que incoerência. E Deus não é incoerente. Deus é sábio, Deus é sabedoria, Deus é inteligência, Deus é amor, Deus é poder. Você gosta de viver num lugar onde as pessoas maltratam as outras? Onde as pessoas fazem justiça com os mais frágeis, com as crianças e com os idosos? Você sente prazer nisso? Imagine Deus. De modo nenhum, Deus não estaria feliz desse jeito. Se você que é humano e pecador, acostumado a cometer erro, não gosta, não fica feliz, porque não é da sua natureza a injustiça, imagine Deus. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Romanos, nosso querido apóstolo Paulo, Romanos capítulo 6, versos 14 a 18. O que Jesus espera dos seus seguidores, então? O que você acha? 1 João, capítulo 2, versos 6, 5, versos 12 e 3, e Eclesiastes 12, verso 13. A suma é, guarde isso com você do seu coração, que eu vou ler agora. A suma é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Quando amamos a Deus, guardamos os seus mandamentos, que não são pesados. É pesado você não matar? É pesado você não roubar? É pesado você não sentir ódio, não querer tomar as coisas dos outros?
É pesado você não seguir regras de organização numa cidade, numa civilização. O que é mais pesado? A guerra ou a vida tranquila? Então, o supremo objetivo da vida é reconhecer a Deus como Criador, mantenedor, Salvador e obedecer às suas sábias exigências para encontrar a felicidade. Na prosperidade ou na adversidade, deve-se prestar obediência amorosa e contínua ao Criador. Infelizmente, pessoas que seriam grandemente usadas por Deus para a proclamação do verdadeiro evangelho pensam que religião é viver sem lei, seguindo os impulsos de seu próprio coração. Gente, nossos impulsos é só para o mal. Eu estava pensando esses dias, a gente tem que se policiar muito, tanto nos gestos como na palavra, no próprio pensar. No próprio pensar. Nem tudo que a gente está pensando naquele momento vem de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então, devemos obedecer a Deus como Ele nos pede, e não como achamos melhor. Quais são os benefícios da obediência aos mandamentos de Deus? Salmo 19, 7 a 11. Alegria, restauração e grande recompensa. Esses são os benefícios da obediência. Alegria, restauração e grande recompensa. A obediência à lei de Deus não é causa, mas é resultado da salvação. Não se observa a lei para ser salvo, mas por estar salvo. Foi aqui, o estudo 13. Nós estamos no 14, então foi o estudo 13, está fresquinho na nossa mente, não é? Quem está em Cristo recebe dele poder para ser fiel e o faz por amor. João 1, 12, 14, 15, Gálatas 2, 16 e Romanos 3, 31. Não sou eu sou pecadora como qualquer um ser humano. Então, qual vai ser a sua escolha? A morte para a eternidade ou a vida com Jesus e viver eternamente com Ele? Ah, mas eu estou acostumada a fazer o mal. Não tem problema, todos nós somos maus. Mas Jesus diz assim, vinde a mim como estais e eu o ajudarei. Certo? Vai a Deus como você está. Não há ninguém perfeito e não há pecado que possa separar você do amor de Jesus. Tudo que você confessar a Deus e deixar de fazer, se for mal, Deus vai te perdoar. Não sou eu que estou falando, nem a igreja que eu frequento está falando, embora ela fale, mas isso é promessa de Deus, do seu Pai, do seu Criador, do seu restaurador, do seu Redentor. Então, meu irmão, vamos recapitular. Existem quatro tipos de lei na Bíblia. Leis civis, leis cerimoniais, de saúde. E essas leis foram escritas por quem? Por Moisés. O quarto tipo é a lei moral. Essa foi escrita por quem? Por Deus, pelo dedo de Deus, em 2 tábuas de pedra. A lei cerimonial vigorou até a morte de Cristo. Jesus seguia os 10 mandamentos. Essa lei é eterna. Porque é o caráter de Deus. Como é que pode morrer o caráter de Deus? É o que Ele é. Ele é amor. Amor para com o Pai e amor para conosco.
E assim nós temos que fazer, amar a Deus como Pai e respeitá-lo e adorá-lo e reverenciá-lo. E amar o nosso irmão, porque temos que nos relacionar. Como você tem ódio do seu irmão sem conhecer? Eu tenho ódio, eu não gosto de blá, 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 blá. Como? Esse pensamento não é seu. Jesus seguia os 10 mandamentos. A fé não anula a lei, antes a confirma. A obediência é o resultado da salvação e não a causa da salvação. Meu amigo, vamos refletir. Um caráter formado sob as influências da lei de Deus é mais belo e magnificente que as manifestações da glória de Deus na natureza. Guarde isso. E agora, vamos fazer um compromisso com Deus de fé? Vamos? Eu vou ler e você responde a Deus depois, tá? Vamos lá. Você aceita que a lei cravada na cruz foi a lei cerimonial e não a lei moral? Aceita? Você crê que Jesus está te guiando para conhecer toda a verdade? Eu creio. Você quer, a partir de hoje, seguir os mandamentos de Deus? As leis que Deus instituiu com o seu próprio dedo, em tábuas de pedra. Qual é a sua resposta para seu Deus? Responda a Ele. Seja feliz na eternidade. Deus te ama. Não importa o que você está sentindo hoje, mas um dia Ele vai te libertar de tudo isso e você vai viver feliz para sempre. Tá bom? Fique com Deus.